consumindo. O crente vai à sua casa para orar, e todos juntos já começam a clamar. E suas bênçãos Deus começa a derramar. Juntos já começam a clamar. E suas bênçãos Deus começa a derramar. Meus amados irmãos e amigos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita alegria que mais uma vez estamos aqui para transmitir uma mensagem de Deus para o teu elevo espiritual. Deus abençoe a cada um de vocês e que durante esses minutos que estaremos aqui transmitindo a mensagem de Deus, o Espírito Santo possa falar em nossos corações. Eu quero orar, fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre nós, para juntos recebermos a palavra de Deus. Senhor nosso Pai, nosso Deus, Deus Criador do céu e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, para que pudéssemos mais uma vez estarmos falando da Tua bendita e santa palavra. Peço, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor nos dê inspiração, nos dê revelação e fale conosco, com cada um dos Teus filhos, cada um daqueles que hão de ouvir essa mensagem, possam receber um conselho do Senhor. Peço, Pai, essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, meus irmãos, eu quero ler com vocês a palavra de Deus. Nós vamos ler a mensagem de Deus que está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15 e o versículo 11. Uma passagem muito maravilhosa, entre tantas, fala sobre uma parábola famosa e bem conhecida sobre o filho pródigo. Então Jesus disse essa parábola. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra e começou a padecer necessidade. E chegou-se a uns dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Meus amados irmãos, meus amigos, parábola, entre tantas, tão famosa, fala do filho pródigo. Então Jesus conta esse acontecimento a respeito daqueles 2 irmãos, e que um deles, o mais novo, vivendo com seu pai, naquela fazenda, ele, o pai e o outro irmão mais velho. Mas um dia
Ele desejou seguir o seu caminho, a sua própria vida e tomar um rumo, saindo do meio da sua família, que agora eram eles 3. Falou com seu pai, pediu para o pai a parte da sua herança, aquilo que lhe pertencia. E Jesus, falando que o pai não questionou. Nós não vemos aqui nenhuma palavra daquele pai, nem perguntando, nem lhe dando algum conselho. Certamente eles conversaram. Eu acredito que aquele pai deu conselho para o seu filho, para que ele não fosse, porque ali ele estava bem, estava entre aqueles que o amavam, e que não fosse. Eu acredito, porque é claro que um pai iria dar esse conselho, mas aquele moço estava determinado a ir. Ele tinha já colocado isso em sua mente e nada ia fazê-lo retornar do seu pensamento. Então o pai, a Bíblia diz que o pai partiu, dividiu a sua fazenda e deu a parte para aquele moço que lhe era de direito. E ele partiu para um lugar distante, uma terra muito longe, talvez um outro país, não sei, mas muito longe. E lá distante começou a gastar o seu dinheiro, gastando, e a Bíblia diz, vivendo uma vida dissolutamente, uma vida desregada, gastando dinheiro de todas as formas. Talvez aqui não diga, mas quando diz dissoluta, é uma vida completamente desregada, talvez com bebida, com prostituição, enfim. Foi gastando, porque ele perdeu a noção. Ele nunca esperava que aquele dinheiro fosse acabar. Foi gastando, e a Bíblia diz que quando ele gastou todo o seu dinheiro, já não tinha mais dinheiro. E nós sabemos, irmãos, que existe aqueles que são amigos e aqueles que são amigos daquilo que você tem. O amigo que está ali por interesse, enquanto está tirando vantagem, enquanto está podendo usufruir alguma coisa, está ao lado, está perto, está muitas vezes elogiando, mas quando acabou as finanças daquele rapaz, quando acabou o seu dinheiro, quando eles viram que não ia ter mais nenhuma vantagem ser amigo daquele moço, e isso é normal nos nossos dias e sempre foi assim. Há aqueles que ficam ao lado de outra pessoa somente porque encontram ali um meio de usufruir, um meio de tirar vantagem daquilo que a pessoa tem, fingindo-se ser amigo. Mas o amigo é na hora que mais nós precisamos. Às vezes, para ser amigo, não precisamos estar todo dia conversando com a pessoa ou estar trocando visitas. Não. O amigo, muitas vezes, ele se revela na hora da nossa necessidade, na hora que nós precisamos. Então, nós conhecemos aquele que é amigo, que nos tem amor como amigo. Por isso, eu quero frisar aqui que quando acabou o seu dinheiro, a fome veio naquela terra e a Bíblia nos diz que ele começou a padecer necessidade, começou agora a buscar socorro, mas ninguém lhe dava nada. E a Bíblia diz que ele então chegou para um dos moradores daquela cidade e pediu um emprego. Você não tem um emprego? Era um sitiante, talvez um fazendeiro, e ele pediu emprego. Ele queria trabalhar,
a situação estava difícil, ele estava passando fome. E aquele homem disse: olha, eu só tenho um lugar onde crio porcos, e lá é o único lugar que eu tenho em que você pode ir trabalhar. Se você quiser ir, então lá eu tenho um lugar para você. Aquele rapaz foi, pois ele estava numa necessidade muito grande, e a Bíblia diz que mesmo trabalhando, a fome era grande. E no versículo 16, diz a Bíblia que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Bolotas era uma fruta que eles davam para os porcos comerem naquele chiqueiro. Bolota é uma fruta quase igual a uma abóbora, da nossa época, uma abóbora, e os porcos comiam, eles levavam muito ali, e ele então começou a se alimentar também daquelas bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada, e ele desejava matar sua fome, encher o seu estômago. Quando eu estou falando aqui, estou lembrando, irmão, no nosso tempo, quantas pessoas passam necessidade, quantas pessoas buscam comer restante. Eu não estou falando o restante sadio, estou falando que eu já vi pessoas pegar no lixo, procurar no lixo coisa para comer, para se alimentar. É uma tristeza muito grande, mas eu já vi e espero nunca mais ver isso. Eu espero que Deus abençoe e que homens de possibilidade tenham compaixão e não deixe ninguém estar comendo nada do lixo por passar fome. Eu já vi e espero, mais uma vez, repito, nunca mais ver isso. Espero que essas pessoas saiam dessa situação. Então, aquele jovem, com muita fome, desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Mas então ele, naquela angústia, naquela necessidade, ele lembrou da casa do seu pai, lembrou do seu pai, do seu irmão, da fazenda, dos alimentos, dos animais, das frutas, dos momentos felizes que tinham ali, e ele talvez numa manhã ou numa tarde, talvez sentado, isolado, pensando, angustiado, ele caiu em si. Ele pôde então agora voltar à sua razão, porque até então, primeiro ele saiu com uma esperança desordenada e depois caiu no sofrimento, mas agora ele caiu em si. E pensando, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Ele com fome, talvez ele lembrava quando os trabalhadores da casa do seu pai, que era também empregado deles por sequência, na hora de alimentar-se, sentavam ao lado de uma mesa e comiam alegremente, satisfazendo a sua fome, e ali ele pensando, eles têm abundância de pão, e eu aqui estou morrendo, perecendo de fome. Meus amigos, é assim mesmo. Existe um ditado, e é uma verdade, é um provérbio do mundo, né? Eu vejo pessoas dizer: olha, eu era feliz e não sabia. É verdade, irmãos. A gente só dá valor para muitas coisas quando a gente perde. É bom a gente valorizar aquilo que Deus tem dado para nós, aquilo que Deus tem abençoado, agradecer a Deus e dar valor. Muitas vezes eu vi pessoas desprezando coisa tão importante, mas a hora que perde é que a pessoa vai dar valor. Esse moço, ele deu valor, mas ainda bem, no versículo 18 dessa leitura eu quero ler. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai.
E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas mas pai disse: faze-me um dos teus jornaleiros. Eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o que o pai disse? Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestir-o, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Irmãos, que bom, não é, que aquele moço teve uma nova oportunidade. Tem coisas na vida, irmãos, que a oportunidade e nós muitas vezes lançamos fora e ela não volta mais. Então nós vemos ao longe, distanciando-se pelo tempo, aquilo que era nosso e perdemos. Não foi ninguém que tirou, nós mesmos lançamos fora da nossa vida, desprezamos certas oportunidades e certa coisa que Deus tem entregado muitas vezes nas nossas mãos. Quando nós vemos isso ir distante ou longe, então nós pensamos: se eu tivesse novamente uma oportunidade. Às vezes voltamos a ter, outras vezes não. Uma coisa importante, irmãos, é não deixarmos passar certas oportunidades que pode ser que não volte mais. E se não voltar, o prejuízo será irreparável. E eu estou falando nesse momento para aqueles que ainda não têm certeza da sua salvação. Aqueles que ainda não tomaram posse da salvação que Deus dá através do Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício eterno. É uma oferta de Deus que não precisa pagar, não precisa fazer sacrifício. A salvação, ela é ofertada por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo para quem quer receber. Cada um que tem recebido simplesmente aceita, recebe a Jesus como seu Salvador, aceita o seu sacrifício em seu lugar e é salvo. E essa é uma oportunidade que as pessoas não deveriam deixar passar, porque muitas vezes pode ser que não vai ter mais outra oportunidade. Quantas vezes a pessoa diz: agora não, hoje não, talvez amanhã, e o amanhã não nos pertence. Então não podemos deixar oportunidade como essa passar, porque pode ser que não tenhamos mais. Aquele moço teve uma nova oportunidade quando ele disse: vou voltar à casa do meu pai. Vou voltar e vou pedir para ele ter misericórdia de mim. Reconheço o meu pecado, reconheça a minha falta, aquilo que eu fiz, que até desagradei o meu pai, a ponto que eu mesmo não me acho nem digno de ser chamado seu filho. E ele pôs no seu coração esse propósito de falar para o seu pai: nem que o senhor não me receba como filho novamente, dentro da sua casa, tendo essa mesma regalia que eu tinha antes como proprietário,
mas o Senhor me recebe como um trabalhador, como um empregado. Oh, meu irmão, que coisa triste na vida daquele rapaz estava acontecendo. E ele voltou. Ele voltou. Ainda bem que quando a pessoa vê que a situação está difícil e acha, né, vê o caminho aberto de retorno, retorna, volta a praticar as primeiras obras, como diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele moço voltou. Mas o pai daquele rapaz, ele não quer deixar de amar. Sabe, irmãos, tem uma coisa que uma pessoa nunca vai deixar de ser pai de alguém que é pai de verdade, e nem aquele que é filho. O pai pode deserdar, o pai pode desconsiderar, mas ele vai ser sempre pai. O filho também pode desprezar o seu pai, não estou dizendo que pode no sentido de ter autoridade, dizendo a forma de falar. Se ele quiser desprezar o seu pai, desfazer do seu pai, faça tudo o que quiser fazer, se quiser ter essa maldade, mas nunca aquele homem vai deixar de ser o teu pai. Jamais. E aquela pessoa vai deixar de ser o teu filho. Nunca. Então, aquele pai estava aguardando o seu filho. E de longe ele viu seu filho, que vinha vindo maltrapilho, sujo, rasgado, de uma maneira completamente diferente que havia saído de sua casa. Mas você, aquele que tem um filho, que tem até o pai ou a mãe, conhece o seu filho pela maneira de andar, pelo o porte. É fácil o pai ou a mãe reconhecer de longe os seus filhos. E aquele pai de longe olhando, mesmo vendo o filho rasgado, maltrapilho, sujo, ele reconheceu que era o seu filho. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E ele não suportou aquele amor ardente na sua alma, a saudade do seu filho, o amor verdadeiro de um pai. E aquele homem sai correndo. A Bíblia diz que aquele homem saiu correndo e abraçou seu filho, um abraço apertado, uma saudade, talvez até chorou de emoção, alegre, beijou o pescoço do seu filho, e a Bíblia nos diz que aquele moço disse: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, e eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que aquele pai nem escutou direito o que seu filho falava. Ele não estava nem querendo saber. O pai disse para os outros empregados: olha, vai lá, traz depressa a melhor roupa. A melhor roupa. Aleluia. Que maravilha. Traz lá a melhor roupa. Veste no meu filho. Põe-lhe um anel na mão, põe sandália nos pés, traz o bezerro cevado, mata e vamos comer, vamos ficar alegre, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Que alegria no coração daquele homem. Que felicidade. Aí, o pai, quando aquele rapaz voltou, o pai não estava lembrando se ele tinha maltratado, se ele tinha discutido. O pai não quer saber de nada. Ele voltou. Jesus transfere isso para Deus, né? O nosso Deus. Às vezes nós somos tão falhos. Pode ser que nós não sejamos tão falhos igual o exemplo desse moço que virou as costas para o pai e deixou tudo no sentido espiritual. Mas nós somos falhos. Eu e você sempre somos falhos. Mas quando nós voltamos para Deus,
Você sente a alegria de Deus na tua alma. Sabe por quê? Porque a alegria de Deus, Deus transfere. A alegria que Ele sente dentro de nós. A alegria de Deus, não é? É a nossa força. Quando você se humilha diante de Deus, Deus se alegra, Deus fica feliz, Deus fica contente. E a alegria que você dá para Deus, Ele transforma em força, em graça para a tua vida, glória a Deus. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, as portas do céu se abrem. Deus nos recebe e nos abraça. Ele está esperando isso de todos nós. Todos nós. Não importa quem quer que seja. Ele está esperando sempre o seu filho voltar para ele em qualquer situação para se humilhar. Aquele pai abraçou aquele moço. E tem uma coisa, irmãos. Aquele pai, quando viu aquele filho maltrapilho, não é? Aquela situação difícil, talvez descalço, a roupa rasgada, sujo, talvez seu corpo sujo. Aquele pai ficou triste. Poxa, o meu filho, aquele coração daquele homem deve ter apertado. Isso não é possível, meu filho, nessa situação. Não quero vê-lo assim. Traga uma roupa, melhor roupa para ele. Traga a joia, traga o anel, põe no dedo dele. Traga calçado, quero ver meu filho bonito, bem arrumado. É assim que Deus quer ver nós. Por isso, irmãos, eu vou seguir aqui na nossa leitura, mas eu quero já adiantar uma coisa. Por isso eu não acredito nesse ensinamento que nós temos que fazer sacrifício para Deus nos abençoar. Não acredito. Eu não acredito que você tenha que prometer coisa para Deus te devolver em bênção. Eu não acredito que Deus esteja esperando isso de mim ou de você para Ele nos abençoar. Eu acredito sim, que quando eu ou você chegamos diante de Deus e contamos para Ele, não temos mérito algum, mas o Senhor pode nos abençoar. Tenha misericórdia e nos dá a tua bênção. Eu acredito num Deus vivo e verdadeiro e amoroso, que irá aceitar a tua humilhação e a minha, e vai nos enriquecer com a sua bênção, sem precisar você lhe oferecer alguma coisa em troca. Então, por isso eu não aceito, não ensino e questiono isso dentro das Escrituras. Deus, Ele tem a bênção para nos dar, principalmente quando nós somos filhos dele. Ele não quer ver o seu filho da miséria. Ele não quer ver o seu filho rasgado, maltrapilho, passando fome. Ele não quer ver nem eu nem você miserável na mão do diabo, na mão de demônios, na mão de espíritos destruidores. Deus não tem esse prazer. Sabe por quê? Irmãos, porque Satanás, quando ele quis usurpar a Deus, e Deus o expulsou, ele veio para essa terra com raiva de Deus, com maior ódio de Deus, como teve e tem. A vontade do diabo, se pudesse, era destruir Deus, Satanás, mas ele não pode, é claro que não. O que ele fez? Ele veio atingir covardemente aquilo que Deus mais ama nessa terra. O que é que Satanás faz para atingir a Deus? Quando Satanás atinge um dos seus filhos aqui na terra, quando atinge a um da criação de Deus, que o ser humano, a criação que Deus fez com todo carinho. Então, quando Satanás, ele covardemente, por não poder tocar em Deus, ele quer tocar na criatura mais importante de Deus, que é o ser humano. E muitas vezes, aqueles que já se tornaram filhos de Deus, por aceitar a Jesus como seu Salvador.
Então, irmãos, por que que Deus iria deixar você e eu e todos os irmãos viver na miséria, deixar o diabo ficar roubando, nos levando para um lugar miserável? Deus não quer isso. Deus quer ver o seu filho abençoado. Deus quer ver o seu filho próspero. Aí a gente ouve as pessoas dizer que tem que comprar uma prosperidade de Deus, tem que dar coisa para Deus nos fazer próspero, tem que fazer sacrifício. Engano. Deus naturalmente quer nos ver uma vida próspera e abençoada, um lar feliz, uma família abençoada. É o desejo de Deus para nós. Agora, muitas pessoas colocam isso na mente do povo, que Deus é uma pessoa que está esperando que nós venhamos lhe oferecer algum benefício para nos abençoar. Mentira e engano. Se não tem nas escrituras, isso se fosse um ser humano, podia dizer, é desmoralizar uma pessoa humana. Imagine Deus. Imagine quando uma pessoa ensina isso a respeito de Deus. Acho que quando Deus ouve isso, diz, olha, não é assim. Eu amo meus filhos. Eu amo meus filhos. O que os meus filhos precisam é pedir, se humilhar e pedir, que as minhas mãos estão estendidas para abençoar. Se pudéssemos ouvir a voz de Deus, seria isso. Então, meus amigos, meus irmãos, todos nós já saímos das garras malditas de Satanás, no lugar da miséria, da fome, de tudo que é mal, e viemos para Deus. Jesus disse certa vez, olha, você, meu irmão, minha irmã, guarda esse versículo e lembre sempre dele. Quando Jesus estava falando com seus apóstolos, seus discípulos, logo no início, ele disse, olha, quando aqueles 70 voltaram, alegre, dizendo, Jesus, pelo teu nome, até Satanás nos obedece, os demônios nos submetem. Jesus disse, olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vi, é claro, né? Ele estava contando que foi ele mesmo que expulsou Satanás. Se eu vi Satanás cair do céu como um raio, mas eu dou para vocês poder pisar em serpente e escorpião. Você vai pisar na serpente, nos escorpiões, e nenhum mal ele fará contra vocês. Jesus está falando, eu dou poder para vocês. Quando os demônios quiserem se levantar contra vocês, para querer destruir a sua família, para querer destruir as tuas finanças, para querer destruir o teu lar, para querer te fazer um miserável, eu dou poder para vocês. Pisa na cabeça dele e expulsa. Eu dou esse poder. É isso. Então você e eu, que todos os irmãos nessa face da terra, onde que estiverem, foram chamados para ser homens, mulheres prósperas, pela vontade de Deus. É a vontade de Deus. O homem manda trocar o seu filho daquela roupa rasgada, maltratada, coloca um anel no dedo daquele rapaz, põe calçado nos pés deles, manda trazer um bezerro cevado. Bezerro cevado, irmãos, era um bezerro que eles guardavam para uma ocasião própria. Vamos supor, de repente, quisesse fazer uma festa inesperada, tinha o bezerro cevado, e ali estava o momento da festa inesperada. O homem diz, traz o bezerro cevado, mate esse bezerro, vamos fazer uma festa. E começam a fazer a festa, começam a comer aquele churrasco, aquela alegria. Parece que eu estou vendo aquele homem tão feliz, tão contente, abraçando seu filho. Aí o que acontece? No versículo 25, a Bíblia diz que o seu filho mais velho não estava ali no momento, ele estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhes disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas
Respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos, regozijar-nos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Vocês, irmãos, percebe aqui o irmão mais velho? Que tristeza. Por que tristeza? Porque ele não queria receber o irmão mais novo. É também, mas o mais triste aqui é que ele não sabia que tudo aquilo que tinha ali do seu pai era dele. E ele disse para o seu pai: o senhor não me deu nem sequer um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. O pai ficou surpreso. Mas isso aqui é seu também. Você não precisa comprar, pagar, é seu. É só você me avisar. É isso que eu quero dizer, irmãos. Os cristãos deviam ser ensinados sempre assim, que tudo que o Pai tem é para nós. As bênçãos que Deus dá nessa terra para os seus filhos. E se você e eu não estamos recebendo, é porque nos faltou esse conhecimento como esse filho mais velho. Ele disse: pai, o teu filho mais novo gastou tudo que era seu, com as meretrizes. Agora ele vem, o Senhor dá essa festa, e eu estou aqui sempre te servindo. E o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Esse teu filho desperdiçou tudo, a tua fazenda. Agora o Senhor mata um cevado e dá para ele um bezerro cevado? E o pai disse para ele: filho, tu sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas. Então, irmãos, cada cristão devia ser ensinado desse jeito. Pede a bênção de Deus. Tudo que é de Deus é herança nossa, está na Bíblia. E não esses ensinamentos de fazer: faz um voto para Deus, faz um sacrifício para Deus, promete uma coisa para Deus te dar, que você vai dar uma coisa para Deus que Deus vai te dar. Faz sacrifício, vai para lá, vai para cá. Irmãos, isso é o pensamento que estava na cabeça daquele moço mais velho. Ele não sabia que tudo que o pai tinha, ele podia tomar posse, que era dele também. Eu quero dizer para vocês neste momento, tudo que o nosso pai tem, ele não vai dar em troca de um sacrifício para ninguém. Ele não precisa disso. Ele não precisa. Por que que Deus acha que você e eu tenha que fazer um sacrifício para ele para receber uma bênção dele? O que é isso? Que Deus seria esse? Que pai é esse? O sacrifício já foi feito. Jesus já morreu por nós, ele conquistou para nós. Irmão, mas tem que ajudar a obra de Deus. Eu não sou contra, claro que tem que ajudar. Isso é obrigação nossa. O que é a obra de Deus? É a igreja, é o lugar que a gente presta culto. É o lugar nosso mesmo, isso não tem nada a ver em negociar com Deus. Sabe, irmãos? Aí o povo fica pensando que Deus é igual um homem interesseiro sentado num trono, recebendo pessoas que vai dar sacrifício para ele abençoar. É como se um homem sentado no trono, um rei sentado no trono, esperando seu súdito chegar lá para negociar com ele. O Senhor me dá uma bênção de 10 que eu te dou 5 de volta. Ou então, Senhor, eu vou te dar 5, depois o Senhor me dá 10.
Isso não existe. Isso não existe. Jesus disse, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Isso é uma ofensa contra a bondade de Deus. Isso é uma ofensa contra o caráter glorioso do Deus tão poderoso que nos amou, a ponto de dar o seu Filho por nós, para nos salvar. Agora, a palavra de Deus. O que é a Bíblia, irmãos? A Bíblia é conselho para nós. Você, não é? Quando eu estou falando agora para uma pessoa que tem família, tem filhos, quando você dá um conselho para o teu filho, para a tua filha, é pela experiência que você tem. E você dá o conselho porque você vê coisa que eles não estão vendo muitas vezes, porque você já é um homem experiente, uma mulher experiente. Então tem capacidade, é claro, de orientar os teus filhos e as tuas filhas com conselho. Dão conselhos. Muitas vezes eles não ouvem certos conselhos, depois reclamam. O que você diz? Olha, eu não te avisei. Eu não te dei conselho. Ah, se você tivesse me escutado, você não estava nessa situação. Você, minha irmã e meu irmão, já não disse isso para o seu filho? Ora, é isso que Deus faz. A palavra de Deus é conselho para nós. Quando nós transgredimos aquilo que Deus nos aconselha, nós estamos nos expondo fora da direção de Deus. E muitas vezes nós temos prejuízo nas áreas da nossa vida física e espiritual. Por quê? Porque deixamos um conselho de Deus. Então a Bíblia é conselho para nós. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, é para que nós possamos estar sendo guiados para sermos cada vez mais abençoados. Meus amados irmãos, meus amigos, Deus tem me abençoado. Nunca fiz sacrifício para Deus e nem vou fazer. Nem vou fazer. Deus não precisa disso. Aleluia. Deus não precisa e não pede. Deus não pede. Agora não vem me falar que Abraão sacrificou Isaac. Não vem comparar uma coisa com outra, não. Ah, Deus não pediu a Isaac em sacrifício? Uma hora nós falamos sobre isso. Mas quem fala isso, sabe que não tem nada a ver uma coisa com outra. Sabe que aquele sacrifício é coisa que não tem nada a ver depois que o sacrifício eterno de Jesus Cristo se fez. Com o sacrifício de Jesus, meus irmãos, encerrou todos os sacrifícios sobre a terra, porque o sacrifício perfeito e único já foi feito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus tem uma bênção para você nesse momento. Deus tem uma bênção para nós. Deus tem uma bênção para todos aqueles que pedem. Pedem. Não ofereça nada para Deus. Deus não precisa de trocar nada. Peça, é melhor você chegar e dizer, Deus, estou aqui sem nada. O Senhor me abençoa e Ele vai te dar a bênção. Senhor nosso Pai e nosso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu agradeço, porque nesse momento nós lemos a Tua palavra. Sei, meu Pai, que tem pessoas precisando de um milagre, de uma bênção no seu corpo físico, uma cura. Uma pessoa precisa de uma bênção na sua vida para ter prosperidade, as portas se abrir e felicidade. Abençoa, meu Pai, dentro do lar, no trabalho. O Senhor é o Deus que nos prospera. E o Senhor não quer ver nenhum dos teus filhos passando miséria e destruição. Então, Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos teus filhos, sobre a sua família, sobre a nossa vida, meu Pai, pelo nome santo e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, Deus abençoe cada um de vocês. Se Deus permitir, amanhã às 18 horas, estaremos aqui transmitindo mais uma mensagem de Deus para o nosso celeiro espiritual. A minha gratidão a cada um de vocês, também aos irmãos que nos acompanham pela Rádio Opus. E se você quiser também entrar no nosso canal no YouTube, você entra lá, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Se inscreva lá e também nos dê o seu... divulgue esse trabalho
que a nossa intenção é pregar a palavra de Deus. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.